eu dei aula hoje de manhã, né? Muitos não nem teve que almoçar. E aí já começa a fazer os exercícios, só tem meia dúzia de exercícios para fazer, até que as listas cheguem, né? Eu tenho que dar um tempo. Eu vou te deixar então uma semana para fazer exercício de termometria, escalas termométricas, para a gente se divertir no início da semana que vem fazendo essas questões. Tu viu que eu já botei nosso formulário completo, né, da física da eletrostática, uma continha boba aqui da termometria, e aí hoje já tem que avançar um pouquinho, uma gotinha só, vamos avançar um pouquinho de dilatação, e aí ganhas também já uma tarefa a mais aí, né? Aí na semana que vem pode só fazer exercício de termometria e dilatometria, nas duas primeiras aulas, e na terceira aula de repente dá uma avançada um pouco menor que essa semana. O importante é isso, cara. Eu estou muito feliz, tem alguns alunos que estão com um caderno bem rabiscado, cheio de dúvida legal. Um ou outro ainda está um pouco perdido na base, que tem que ficar sólido na base, né? E tu vê, a minha aula foi rápida para te passar a base, calmamente. Como eu sei da vontade de vocês no final do ano passar no vestibular competitivo, eu estou deixando a aula o mais reduzida possível, para que a gente possa ficar o maior tempo possível fazendo exercício, porque só o exercício ensina de verdade. A aula é quase nada. Quem diz isso são os doutores em educação, não o babaca do Otávio. Então, ó, agora vai! Já disse essa parte. Por que os corpos dilatam com o aumento de temperatura? Não é? É pela própria natureza do átomo. O átomo, quando aumenta a temperatura, tem uma maior vibração e uma coisa que vibra mais ocupa mais espaço que uma coisa que vibra menos. Só isso. Então a resposta, pois, com o aumento de temperatura, os átomos aumentam sua vibração, ocupando um maior espaço. E se cada átomo ocupa um maior espaço, o conjunto deles aumenta de volume. Certo? Pois com o aumento de temperatura, os átomos vibram mais, ocupando maior volume. Pois o aumento de temperatura, pois com o aumento de temperatura os átomos vibram mais, ocupando maior volume. Então já sabemos o porquê da dilatação térmica. Automaticamente, se diminui a temperatura, a vibração diminui o volume ocupado. Agora eu te pergunto, quais serão os 3 fatores importantes para a gente poder entender o quanto um cara vai dilatar? Poxa, legal. Tu vê, quando tu me falou essa frase, já vejo que tu já é iniciado no assunto. O coeficiente de dilatação do material, a colega falou, perfeita colocação. Então, para não ser técnico ainda, eu vou chamar de o tipo de material. Então, alumínio dilata diferente de concreto, dilata diferente de porcelana, de pirex, de vidro. Cada tipo de material, devido aos átomos que o compõem, tem uma dilatação diferente. O que mais? Pensa comigo. Eu tenho 2 barrinhas do mesmo material, pode ser alumínio. Ambas as barrinhas sofrem a mesma variação de temperatura. Será que elas vão dilatar igualmente? Não, né? Porque uma é feita de mais átomos do que a outra. Então a quantidade de átomos que compõem o corpo interfere no quanto ele vai dilatar. Se o cara é feito de um átomo, só aquele átomo vai dilatar. Se o cara é feito de 1 milhão de átomos, que ainda é muito pequeno, então ele vai sofrer 1 milhão de vezes mais dilatação do que o cara que é feito de um átomo só. Para pensar nisso, pode pensar quando está com febre. Quando está com febre, está mais alto. Mas a pessoa não olha assim, nossa, que febrão, olha para cima, né? Não é perceptível que tu fica mais alto quando estás febril, mas é óbvio.
Já que a temperatura do corpo está maior, teus átomos estão ocupando um volume maior, fica mais alto. Agora, a Torre Eiffel, quando vai do inverno para o verão, ela cresce 30 centímetros. Aproximadamente, na verdade um pouco menos. Pode ver se eu calculei, deu uns 14 centímetros. Ou seja, é um tamanho considerável, né? Pô, a Torre Eiffel, claro que olhando lá de baixo não vai perceber. Mas por que será, né, que a Torre Eiffel cresceu tão mais? Será que foi só por causa da mudança de temperatura? Não, né? A Torre Eiffel é grandona, né? Então cada pedacinho dela sofreu uma dilatação e no todo a dilatação foi perceptível. Então tu vê o tamanho dos objetos interfere. Eu poderia colocar o número de átomos, né? Mas o tamanho é mais popular. O tamanho do cara interfere. Caras maiores dilatam mais porque são compostos de mais átomos e cada maldito átomo dilata. E o que mais? A mais óbvia. Isso, geralmente a galera fala a temperatura, e aí eu critico, não, a temperatura não interfere em nada. O que importa é a variação de temperatura. Agora vai ficar fácil entender as fórmulas da dilatação linear, da dilatação superficial e da dilatação volumétrica. Na verdade eu vou montar uma e vocês vão me ajudar a montar as outras. Primeiro, o que seria dilatação linear? Eu gosto de comentar isso, que é uma coisa curiosa, né? Na prática, na verdade verdadeira, não existe dilatação linear nem superficial. A única dilatação que existe é a volumétrica. Afinal, o átomo está lá vibrando. Aí, então ele pensa, vou dilatar linearmente, então só vou dilatar para lá. Não tem essa, né, cara? O átomo ele dilata volumetricamente. Tudo que dilata nessa vida, dilata volumetricamente. Eu é que às vezes estou preocupado só com o aumento de comprimento. Aí eu calculo a dilatação linear, embora ela tenha sido volumétrica. Por exemplo, não sei se tu já viu, mas os engenheiros, quando vão botar a rede elétrica nos postes, eles não esticam o fio, né? Eles deixam o fio abaulado. Por que será isso? Só para superfaturar e lucrar mais em cima do nosso povo tão sofrido? Ah, é verdade, se eu instalar no verão, no inverno o fio vai contrair, pode arrebentar os fios da cidade toda de uma vez só. Imagina uma cidade toda com a rede elétrica partida, vai gerar milhares de mortes, certo? Vai gerar muito problema. Mortes ocorrerão pela falta de eletricidade, né? É importante que tu saiba disso, né? Que falta de energia elétrica mata, certo? Então tu vê, eu quando vou calcular a dilatação linear de um fio, eu não estou preocupado com quando o fio vai ficar mais grosso, né? E aí esmagar as pessoas na rua, porque ele vai engrossar demais, não faz sentido, né? A minha única preocupação é o aumento linear do fio. Se eu for, por exemplo, calcular quanto é que tem que botar de rejunte flexível entre os azulejos, não sei se tu sabe, mas essa coisinha entre os azulejos não é para bonito, nem para ajudar na limpeza, pelo contrário, isso é uma encrenca, né? A sujeira fica toda ali. O ideal seria que não houvesse um rejunte flexível, né? Que os azulejos estivessem colados um no outro. Porcelanato a gente pode fazer isso, né? Já vamos entender por quê. O engenheiro é que calculou quantos centímetros tinha que deixar de azulejo para azulejo. Com certeza, quando o engenheiro fez esse cálculo, ele fez uma dilatação superficial. O engenheiro não estava preocupado com quanto o azulejo ia crescer para cima, porque não tem chance dele se espremer no teto, né? Concorda comigo? O azulejo cresce para cima. Também, no verão, essa sala fica com um volume entre, né, o azulejo e o teto menor do que no inverno, só que é imperceptível. Por isso que, apesar da dilatação do azulejo ser volumétrica, eu calculo ela apenas superficialmente. Então, peraí, eu tenho lá uma certa barrinha de um tamanho L0 e ela cresceu, exagerei absurdamente, para um tamanho L. Como é que eu calcularia esse delta L aqui? É verdade, né? Toda variação nessa vida é final menos inicial. E se fosse uma variação de superfície? Final menos inicial. E a variação de volume? Variação de massa, variação de dinheiro, variação de tudo. Final menos inicial. Beleza. Eu quero achar fórmulas para calcular essa variação linear, a variação superficial e a variação volumétrica. Vocês falaram que o tamanho interferia. Concordaram comigo, aliás, né? Que o tamanho interferia. Então é óbvio que o L0... Ah, que bonitinho. Obrigado pela participação, eu escutei.
Nossa, como a física é complexa. Pois é. Então a quantidade inicial interfere nas 3 dilatações. Vocês concordaram com a colega quando ela disse que a variação de temperatura interfere. Por isso, quanto maior a variação de temperatura, maior a dilatação linear. Quanto maior a variação de temperatura, maior a dilatação superficial. E assim por diante. Mas logo ficou claro que o tipo de material do qual era feito a barrinha, por exemplo, interferia. Ou seja, tu faz uma barra de alumínio e tu faz uma barra de cobre. E aí tu dilata as duas, tu vai ver que uma dilatou um pouco diferente da outra. Então o pessoal percebeu que na continha tinha que ter uma letrinha que estava relacionada ao tipo de material. E aí, já que os gregos nos ajudaram tanto, né? Alfa, beta e gama. As 3 primeiras letras do alfabeto. Alfa e beta deram origem ao nome alfabeto, certo? Então, alfa, a primeira letra do alfabeto grego, é o coeficiente de dilatação linear. Fala o nome então. Beta, nome da letra grega, nome técnico na física. Muito bem! Gama. Olha, isso que é legal, né, cara? Tem coisas que é tão organizadinha na ciência que basta tu falar uma, o aluno conclui as outras por conta própria. Nunca esquecerá quando conclui sozinho. Show de bola. Cara, acabou. Essas são as fórmulas. Fórmula da dilatação linear, fórmula da dilatação superficial, fórmula da dilatação volumétrica. Essas é que aparecerão no nosso vestibular. E é com elas que nós teremos que detonar quaisquer questões que envolvem dilatação. Agora, deixa eu te comentar uma coisa. Amigo, calcular o alfa em laboratório é uma encrenca, custa dinheiro e tempo. Vamos para o laboratório virtual calcular o alfa de um material hipotético. Como é que eu vou calcular o alfa do alumínio? Eu vou ter que pegar uma barra de alumínio e essa barra de alumínio vai custar caro, meu querido. Sabe por quê? Porque tu vai ter que mandar fazer ela com um tamanho altamente preciso, com várias casas após a vírgula depois do metro. Então, se ela tiver 1 metro, vai ter que ter 1 vírgula. O cara vai ter que fazer essa barra para ti com várias casas após a vírgula, de precisão. Porque quando eu botar essa barra de alumínio no forno e ela crescer, não vai crescer esse tamanho todo aí que eu representei, ó. O ΔL vai ser invisível a olho nu. Tu vai ter que usar um aparelho caro para medir o tamanho da barra antes e depois dela ter sido aquecida. O nome desse aparelho é micrômetro. O micrômetro é um aparelho que mede a milionésima parte do metro com precisão. Por incrível que pareça, cada um de vocês tem um fio de cabelo com uma espessura diferente. Se eu pegar um micrômetro e medir a espessura do fio de cabelo de cada um de vocês, eu posso fazer uma tabela. Depois eu pego um fio de cabelo no chão, eu meço a espessura daquele fio de cabelo, eu sei de quem é. Para tu sentir a precisão dessa porcaria que é o micrômetro. O micrômetro ele vem numa caixinha, um estojinho, parece um estojinho de caneta, mas custa 5 mil reais. E tu não pode dar na mão de qualquer cabeça de bagre. Tu tem que dar na mão de um técnico no laboratório para ele mexer naquele equipamento com carinho. Custa 5 mil reais um micrômetro de merda. O micrômetro foda custa muito mais que isso. Então tu tem um laboratório, tu tem uma barra de alumínio altamente precisa que custou algumas centenas de dólares para mandar usinar. Tu tem um aparelho que mede com grande precisão, um micrômetro. E tu tem termômetros também. Eu vou no laboratório, meço para garantir, né, o tamanho inicial da minha barra de alumínio, L0, coloco o termômetro nela e descubro a temperatura dela. Depois eu vou lá, tasco a barra de alumínio no forno e ainda aquecida, eu usando o micrômetro, meço o tamanho final e meço a temperatura final. Tudo bem para vocês? Como é que eu vou descobrir o ΔL para jogar na fórmula? É só fazer final menos inicial, vai dar um certo valor em metros, um valor bem pequeno. Concorda comigo? Eu te falei, né, que a dilatação ela é diminuta, quase imperceptível. Aí eu vou medir o tamanho inicial, vai dar um tamanho maior que o primeiro, só que eu vou medir em metros também, sistema internacional. Esse tamanho é minúsculo, porque é uma dilatação. Esse tamanho aqui já é maior, né, porque era o tamanho original da barra. Por exemplo, eu usei uma barra de 50 centímetros e a dilatação foi de 0,01 milímetro.
Eu falei para vocês que nós estávamos em laboratório tentando determinar o alfa do alumínio, não é isso? E eu medi a temperatura final e a inicial. Como é que calculo o ΔT? Final menos inicial. Vai ser uma unidade em graus Celsius. Tudo bem para vocês? Vocês aceitam que esses números serão enormes comparados com esse? Isso foi uma dilatação, quase invisível. Isso aqui era o tamanho de uma barra que estava no forno. Visível, grande. Isso aqui é uma variação de temperatura que tem que ser grande também, porque se tu variar a temperatura pouquinho, vai dilatar pouquinho e vai dar problema na hora de medir. Eu vou pegar essas duas grandezas que estão multiplicando e vou passar dividindo, obrigado. Uma grandeza minúscula em metro vai ser dividida por uma grandeza grande em metro e uma grandeza grande também em graus Celsius. Então eu te pergunto, qual será a unidade dessa coisa? Metro cancelou com metro. 1 sobre grau Celsius. Logo a unidade dos coeficientes de dilatação é grau Celsius na menos 1. Só para tu entender por que os coeficientes de dilatação serão em graus Celsius na menos 1. No livro de vocês tem o coeficiente de dilatação do alumínio? Tem? Sorte é minha. Quanto que deu? Vamos ver. Alfa igual 24 vezes 10 na menos 6, né? Por que deu um número tão pequeno? 0,000024 Jezebel. Por que deu tão pequeno? Porque ele nasceu de uma divisão de um número minúsculo por números bem maiores. Aí ficou ainda menor, né? Por isso que sempre que nós falarmos em coeficiente de dilatação, vai ter 10 na menos 5, 10 na menos 6, mostrando o quão pequeno é aquele valor. Então tu vê, né, cara, em laboratório é caro a outra, tá? Ciência, lembra? Ciência, algo confiável, o resto, duvide. Ciência, do bem, o resto, eu desconfio que querem roubar dinheiro. Então olha só, uma coisa para ser científica nunca vai fazer uma vez. Nunca nessa história um cara vai lá e vai fazer uma coisa uma vez e vai botar no livro de ciência. Porque os cientistas não admitem uma coisa que ocorreu uma vez só ser considerada científica. Para que eu consiga determinar o coeficiente de dilatação do alumínio, eu tenho que repetir esse procedimento que eu descrevi para vocês umas 100 vezes. 100 repetições. Eu tiro a média dos valores obtidos, publica numa revista científica que o resto dos cientistas do mundo vão ler. Se eles acharem um erro, está roubado. Porque eles vão te destruir na próxima edição da revista e vai acabar o financiamento do teu laboratório. Talvez ninguém mais te contrate para resolver problemas de engenharia. Agora, se tu fez tudo certinho, publicou na revista, os cientistas do mundo leram e, legal, garoto, deixa eu fazer aqui esse teste. Faz o teste do alumínio lá no Turcomenistão e bate igual o teu. Pum. Aí, beleza. Aí vai para um livro de engenharia dos materiais, o coeficiente de dilatação do alumínio. Por isso que é tão confiável, né, cara? Por isso que eu adoro a ciência e tenho medo do resto. Porque a ciência ela é organizadinha. E aí, galerinha, será que fazer 100 vezes isso aí vai ser barato no laboratório? Sendo que já teve que investir no micrômetro, investir num técnico adequado, num forno, certo? Teve que mandar usinar a barra de alumínio com grande precisão. Cara, isso gastou meses de pesquisa, centenas de horas de trabalho e milhares de dólares. Ou seja, é uma encrenca fazer isso. E se eu quiser calcular o coeficiente de dilatação superficial do alumínio? Qual será que seria o procedimento? Em vez de usar uma barrinha de alumínio, eu teria que usar o que, será? Uma placa de alumínio, eu teria que usar uma placa de alumínio para fazer essa experiência. Outra, olha que delicado, se eu tenho uma placa de alumínio, como é que eu vou calcular o S0 dessa placa? Tu vai ter que medir esse lado, medir o outro lado, vai ter que medir o dobro das vezes do coeficiente linear. Vai sair o dobro do preço as medições. Professor, eu comprei só um micrômetro, estou usando o mesmo micrômetro. E daí, o micrômetro vai ser usado muito mais vezes, vai ter desgaste, tem a chamada depreciação do material que tu comprou, quem tem empresa sabe o que é isso. Então, é uma coisa que vai gerar custos a mais. Vai dar o dobro de trabalho.
E aí depois que tu passou meses pesquisando e fazendo os cálculos, tu vai lá e conclui que deu alumínio, hein? 48 vezes 10 na menos 6. O que eu concluo? Que é o dobro. Então, eu nunca mais na vida vou no laboratório gastar o dobro de dinheiro para calcular o beta de material. Eu sempre calcularei o alfa, que é mais barato. E se alguém quiser saber o beta, multiplica por 2. Mas pode matar as pessoas isso, eu vou te explicar por quê. Aí eu vou lá e quero calcular o gama do alumínio. O que eu vou ter que usar? Que objeto que eu vou ter que usar? Um cubo de alumínio. Te prepara, meu querido. Vai ter que medir aqui, vai ter que medir aqui, vai ter que medir aqui, vai ter que multiplicar. Vai dar 3 vezes mais caro o processo de medição. Aí tu vai lá, te mata e acha que o gama do alumínio é 3 vezes 4, 12 foi 1. 72 vezes 10 na menos 6 graus Celsius menos 1. Já que tu concluiu que o coeficiente de dilatação volumétrica é sempre o triplo do coeficiente de dilatação linear, e já que medir no laboratório o coeficiente de dilatação volumétrica é mais caro, eu nunca mais farei isso. Eu sempre calcularei o alfa de um material. E se precisar do gama, multiplicaremos por 3. Mas isso mata, dependendo do nível de engenharia que tu precisa. Se for para construir uma casa, se for para construir uma máquina mais simples, tu usar o gama como 3 vezes o alfa não tem problema nenhum. Mas vestibulares mais competitivos cobram do aluno que não é uma coisa perfeita isso. Então tu vê, ó, o beta de um material não é igual a 2 alfa, é aproximadamente. O gama de um material não é igual a 3 vezes o alfa, é aproximadamente 3 vezes o alfa. Vamos entender por que não é exatamente? Quando eu pego uma placa de um material e dilato ela, se eu estou dizendo que são 2 dilatações lineares que ocorreram, uma para cá e outra para cá, eu estou ignorando aquele quadradinho ali que dilatou, tu concorda comigo? Se eu disse que uma dilatação superficial é igual a 2 dilatações lineares, uma em cada sentido, dilatar para cima essa placa, ela só vai crescer para cima. Dilatar para o lado, ela só vai crescer para o lado. Eu estou ignorando aquele pedacinho ali, aquele cantinho. Isso justifica por que aquilo ali é aproximadamente. Essa aproximação ela é muito boa, tá? Essa aproximação ela é muito boa. Para matar as pessoas, tem que ter uma situação muito bizarra acontecendo. Por exemplo, lançamento de foguete, Challenger. Lançamento da Challenger, não lembro quando é que foi isso. Era muito novinho. Mas os caras foram lançar Challenger. Quando tu vai lançar um foguete da NASA, tu não acredita a quantidade de gênios que tem envolvido na brincadeira. Tu não acredita a quantidade de cálculos e pessoas que tem que fazer as contas horas antes do lançamento para confirmar que aquela porcaria não vai cair. E aí então um liga pro outro, vamos lançar a Challenger. Vamos atrasar um dia o lançamento, não podemos atrasar de novo. Aí tu liga pro fabricante da turbina. E aí, cara, a turbina vai funcionar hoje bem? O cara calculou tudo. Não, tudo certo. Meus doutores aqui, minha equipe de 100 doutores me disse que está tudo certo. Pode ligar nossas turbinas. Ô fulano, e o tanque de combustível vai dar certo? Ah, vai dar certo. E uma equipe ficou meio cabreira. No dia do lançamento estava 5 graus mais frio do que o adequado. E os caras, né, vamos lançar porque a gente deixar para amanhã, vamos perder 7 milhões de dólares, vamos lançar hoje. 7 milhões de dólares numa situação dessa é nada. Né? Mas os caras resolveram lançar então, com 5 graus mais frio. Adivinha o que aconteceu? A borrachinha que veda o tanque de combustível do foguete, nitrogênio líquido, encolheu um pouquinho mais do que deveria. Talvez pela aproximação idiota de usar o coeficiente de dilatação volumétrico da borracha como 3 vezes o linear. E aí vazou combustível, bum. Bilhões de dólares queimaram instantaneamente, 8 vidas, se não me engano, foram perdidas. E o atraso tecnológico da raça humana foi de pelo menos 2 décadas, 20 anos de tecnologia perdido no lançamento de um foguete. Tu viu que merda usar o aproximadamente na NASA? Na NASA, se tu for para a NASA, tu não vai usar o aproximadamente. Tu vai mandar os caras do laboratório calcular o coeficiente de dilatação volumétrico da borracha com grande precisão e não usar o aproximadamente, porque isso pode matar ou gerar prejuízos econômicos irreparáveis. Então cuidado, hein?
Verdadeiro ou falso? Podemos afirmar que o coeficiente de datação superficial é exatamente igual ao dobro do linear. Um absurdo. É um absurdo. Na engenharia normal, na construção de prédios, carros e aviões até, daria para usar essa aproximação. Mas no caso de naves espaciais deu problema. Certo, galerinha? Então, show de bola. Comentamos as 3 formas de datação que nós vamos usar e comentamos a relação matemática entre os coeficientes de datação superficial e volumétrico. Aliás, se eu pego e te aviso o coeficiente de datação de um certo material, o coeficiente de datação superficial de um certo material é 6 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Como é que tu determinaria o gama? Legal, primeiro calcula o alfa dividindo para 2. Concorda comigo? O alfa é a metade. Divide para 2 dá 3 vezes 10 na menos 6. E o gama? Multiplica por 3. 3 vezes 3, 9 vezes 10 na menos 6. Alguém teria alguma dica para passar direto do superficial para o volumétrico? 1,5, né? Dividir por 2 multiplicar por 3 é multiplicar por 1,5, né? Concorda comigo? Uma forma de eu botar a relação matemática dos 3 ao mesmo tempo é assim, ó, alfa sobre 1 é aproximadamente igual a beta sobre 2, que é aproximadamente igual a gama sobre 3. Ele podia usar multiplicação cruzada nisso, se quiser relacionar beta e gama. Então, primeiro exemplozinho bobo sobre coeficiente de datação. Já vi aparecer em vestibular, o cara fornece o beta e pede o gama, e a galera está acostumada a ir do alfa para o beta e do alfa para o gama, muitos travaram. Então é só para ser criativo, calcula o alfa primeiro, depois vai para o gama, sem problema nenhum. Outro comentário que eu acho interessante fazer. Muitos livros, quando vão finalizar a fórmula da dilatação, que me parece tão intuitiva essa maneira de escrever a fórmula, né? A dilatação de material é diretamente proporcional ao seu comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear, diretamente proporcional, e também é diretamente proporcional. É tão intuitivo isso, cara, faz tanto sentido, né? Mas aí às vezes o cara que é muito técnico, ele dá uma modificada naquela fórmula. Olha que nojo que vai ficar. O que é ΔL? Final menos inicial, obrigado. Vou somar L0 em ambos os lados, ou menos passa mais, se preferir. E já que tem L0 aqui e aqui, eu vou colocar o L0 em evidência. Concordam? Se eu fizer a distributiva daquela equação ali de cima? Então tu vê, tem muitos livros que fornecem essa fórmula para o coeficiente de dilatação, para dilatação. Eu odeio essa fórmula, eu tenho nojo dela, porque ela fica feia, não dá para compreender o que está ali por trás. E se tu quiser o comprimento final, né, meu amigo, tu pode calcular o quanto a coisa dilatou e somar no comprimento inicial. Não entendi, professor? Ué, se o cara tem 100 metros e dilatou 2, quanto que foi o tamanho final? 102. Ou seja, eu acho muito mais divertido sempre usar essas equações e quando quiseres o tamanho final, tu usa essa ideia aqui, ó. Só isso. Mas para tu não ficar chateado, existem livros, materiais que fornecem as fórmulas desse jeito. Certo? Aí pode ficar um pouco desconfortável. S ficaria S0, que multiplica 1 mais beta vezes ΔT. V seria igual a V0, que multiplica 1 mais gama vezes ΔT. Então já vi em materiais o cara fornecer as fórmulas desse jeito. Seria importante saber por que ela parou desse jeito aí. Agora sim, vamos aos exemplos. Já que vocês me falaram do alumínio, imaginem vocês que eu tenho uma barra de alumínio de 100 metros. O senhor não está exagerado isso? Não, cara, tem avião aí que tem longarinas de alumínio muito maiores que isso. Então 100 metros é um tamanho razoável. Tu acredita, cara, que tinha um avião chamado Concorde, que era o único avião supersônico comercial do mundo. Os ricos que faziam a ponte aérea Nova York, Inglaterra, podiam pagar $10.000 para fazer ida e volta. O cara que era fazer negócio na Inglaterra podia ir de manhã para Nova York, fechar um grande negócio e voltar para jantar em casa ainda com a família, no mesmo dia. Hoje não é mais possível isso.
Quando o Concorde existia, isso era possível. 10 mil dólares custava a passagem de volta. E tu ia tomando champanhe na única classe que existia no Concorde, que era a primeira classe. Se nós estudarmos muito, talvez no futuro a gente possa comprar uma passagem no novo Concorde, que já está sendo projetado há 20 anos atrás. Então tu vê, cara, o Concorde era tão foda, que quando tu estava lá dentro dele e olhava pela janela, tu via a curvatura da Terra. Ele voava tão alto, devido para evitar a resistência do ar, que tu olhando pela janela, a Terra é redonda mesmo. Tu acredita nisso, cara? E tu olhar para o céu e ver escuro e ver as estrelas, mesmo voando ao meio-dia, de tão alto que tu tá. E tu botava a mão na janela, ela estava quente, tamanha a velocidade do avião. Apesar do ar rarefeito, o ar se chocava com tamanha velocidade contra a fuselagem do avião, que o avião ficava quase incandescente em algumas partes, a ponto de ele crescer 20 centímetros em voo devido à dilatação térmica. O avião crescia 20 centímetros, cara, de tão quente que ele ficava. Foda, né? O mais absurdo é que esse Concorde tinha um consumo de combustível, depois que atingia a velocidade de cruzeiro, de 10 km por litro. Um consumo de combustível de um carro popular, de um carro 1000 popular, 10 km por litro. Por que pararam de construir o Concorde? Porque na verdade ele não era tão econômico, ele tinha uma tecnologia muito absurda dentro dele, né? E até tu atingir a velocidade de cruzeiro, tu consumia um combustível absurdo. Então não valia a pena. Mas só para eu te mostrar por que faz sentido eu chamar de 100 metros o tamanho do alumínio. Qual é o alfa do alumínio mesmo? 24 vezes 10 lá, menos 6, e vamos botar uma variação de temperatura honesta aqui. O cara saiu a 20 graus e a fuselagem facilmente pode chegar a uns 220 graus. Então seria uma variação de temperatura de 200 graus. Vamos calcular o quanto cresceu esta barra de alumínio depois de ter sido aquecida a 200 graus. E eu também quero saber qual é o tamanho final dessa barra de alumínio. Primeiro, substituindo os dados da equação da dilatação linear, L0, 100, alfa, 24 vezes 10 na menos 6, temperatura, 200. 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes 24 é 48, com 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Vezes 10 na menos 6. A variação de tamanho desta barra de alumínio que foi aquecida a 200 graus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,48 metros ou 48 centímetros. Dei uma exagerada em alguma coisa, ou no tamanho, ou na temperatura, era para ter dado uns 20 centímetros só, né? Se fosse o Concorde. Beleza? E qual é o tamanho final dessa barra? Já que ΔL é L menos L0, já que dilatou 0,48 e o tamanho original era 100, menos passa mais. 100 mais 0,48, 100,48 metros. Claro, eu fiz um exemplo bobinho. E dá para deixar, já tive questão de dilatação que me deixou incomodado. Há muitos anos atrás peguei questão que me incomodou. E se fosse uma dilatação superficial, muda muito? Não muda nada, né, cara? A única mudança é no coeficiente de dilatação. Certo? Só. Feito! Galerinha, tu tem uma tarefa homérica para fazer, hein? Deixa eu ver o que tu pode arriscar. Tu podes fazer dessa parte de termologia, da 314, calorimetria não, calorimetria ainda não. Até 317. Todos os exercícios até o 27. Até a questão 27 está de bom tamanho. Certo, galera? Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Boa semana para vocês. Não usem drogas, usem preservativo. E até a próxima.